Você sabia que os dois lugares mais extremos e gelados da Terra têm muito o que nos contar sobre a história do planeta? Muito se fala sobre a Antártica e as incríveis descobertas que são feitas por lá, e menos sobre o Ártico, no Polo Norte, que também tem seus segredos. O que há no Ártico, afinal? E o que Elon Musk tem a contar sobre aquela região? Bom, o Círculo Polar Ártico, no norte, é uma região quase tão fria quanto a Antártica no Polo Sul, porém muito menor, um pouco menos congelante e mais habitado que seu irmão na parte sul do planeta. Outra diferença é que o Ártico não forma um continente, como é o caso da Antártida, mas abrange parte do Canadá ao norte, o Alasca, que é um estado americano, a Groenlândia, que é uma enorme extensão de terra e palco de discussões entre americanos e russos, e engloba também toda a Islândia e parte do norte da Rússia, além de partes da Noruega, Finlândia e Suécia. Bom, nem por isso deixa de guardar mistérios e segredos, pois nem tudo no Ártico ainda é conhecido. A terra da aurora boreal foi alcançada pela primeira vez no início do século XVIII, quando exploradores russos demonstraram interesse pela região. Primeiramente, em 1728, Vitus Johansen Bering atravessou o estreito que hoje leva o seu nome e que liga os oceanos Pacífico e Ártico entre a Rússia e os Estados Unidos. Alguns anos depois, em 1741, ele e outro explorador russo, Alexei Shirikov, chegaram ao sul do Alasca. A partir daí, várias outras expedições foram feitas até o Polo Norte, algumas com grande sucesso e outras nem tanto. Aos poucos, os lugares onde o clima não era tão agressivo foram sendo ocupados por humanos. Os famosos esquimós, considerados indígenas, no entanto, já viviam em várias regiões do Ártico há cerca de 8.000 anos, apesar de já terem sido descobertos indícios de povos ainda mais antigos que viveram naquela região há 18.000 anos. O fato é que, atualmente, o Ártico possui grande movimento, inclusive comercial, uma vez que é uma região que produz muito petróleo e outros recursos naturais. Porém, em boa parte, a população do Ártico, que é estimada em torno de 4 milhões de pessoas, sobrevive com um modelo de subsistência que envolve atividades como a caça, a pesca, a coleta e o pastoreio. Atualmente, os cientistas têm a plena certeza da importância que ambos os polos exercem sobre o clima no planeta, servindo como importantes reguladores da temperatura. No entanto, devido ao fenômeno do aquecimento global, os extremos da Terra estão passando por sérias transformações, como o derretimento das calotas polares. Os efeitos negativos têm sido notados especialmente no norte do planeta, uma vez que a quantidade de gelo é menor que na Antártida e, além disso, as atividades humanas são muito mais comuns e isso envolve tudo que o homem faz para poder sobreviver em determinada região, como desmatamentos, construções irregulares, atividades pesqueiras sem regras, entre outras atividades. Estima-se que até o final do século XXI, o Ártico já esteja desprovido de gelo, se algo não for feito imediatamente. É preocupante a rapidez com que enormes blocos de gelo têm se desprendido das calotas polares principais, sinalizando que a água do mar está passando por um processo de aquecimento. Como resultado disso, em menos de um século, os oceanos estarão com seu nível acima da média, aumentando em até 60 centímetros ou mais. Parece pouco, né? Mas não é não. Cidades litorâneas como Rio de Janeiro, Nova York, entre tantas outras, já estarão com seus recortes litorâneos comprometidos, assim como a própria população desses lugares. Ilhas inteiras, como as Seychelles, as Maldivas, Tuvalu, por exemplo, terão desaparecido no mapa. Sobre a vida submarina na região ártica, os cientistas já encontraram espécies consideradas inéditas por lá, como a Pantopoda, um tipo de artrópode conhecido também como aranha do mar. É comum encontrar essa espécie no mar Mediterrâneo e no mar do Caribe. Por isso, foi uma surpresa para os pesquisadores encontrarem alguns indivíduos no frio do Ártico. Apesar de assustadora com seu quase 1 metro de tamanho,
a aranha do mar é inofensiva. O fundo do Ártico também é lar de criaturas incríveis, como o narval, também conhecido como unicórnio do mar, que é da mesma família das belugas e é caracterizado pelo enorme chifre na testa dos machos. Esse chifre, na verdade, é um dente com mais de 10 milhões de terminações nervosas, que cresce até cerca de 3 metros, enquanto o corpo do narval chega a 4 metros de comprimento. As belugas também são bastante comuns nos mares do norte, mas na época de águas congeladas, elas costumam migrar mais para o sul. Enquanto os pinguins tomam conta da Antártida, quem reina soberano no Ártico são os ursos polares. Apesar de estarem sofrendo com os efeitos do aquecimento global, que também afeta não só sua alimentação, como também interfere nos períodos de hibernação, ainda é bastante comum se deparar com uma família de ursos brancos perambulando pela neve. O boi almiscarado também faz parte da fauna exclusiva do Ártico. Medindo cerca de 1,5 metros, é bastante dócil e parece mais uma cabra felpuda do que propriamente um boi. É um dos animais símbolos do Ártico. A região do Ártico também tem uma importância enorme no entendimento do passado da Terra. Isso porque ela compreende extensas áreas tomadas pela tundra, onde se forma o permafrost, terreno que permaneceu congelado durante anos e que é formado por terra, rochas e sedimentos combinados com um gelo, o qual age como cimento. O permafrost é uma região repleta de fósseis e se estende pela Rússia, Sibéria e Groenlândia. Os russos, aliás, têm feito descobertas incríveis na região de permafrost, além de avanços significativos nos estudos com animais que vivem naquela região. Em junho de 2021, por exemplo, os russos encontraram metazoários, conhecidos por rotíferos, que datavam de pelo menos 24 mil anos. Literalmente, os cientistas descongelaram o metazoário e conseguiram trazê-lo de volta à vida. Segundo um dos pesquisadores do Instituto do Solo em Moscou, Stanislav Maliavin, até o momento, esta é a evidência mais confiável de que organismos vivos multicelulares podem viver por dezenas de milhares de anos em um estado que seu metabolismo para por quase completo. E por falar em micro-organismos, há um outro fenômeno acontecendo em ambos os polos gelados da Terra, que tem realmente deixado os pesquisadores preocupados. O degelo das camadas podem estar trazendo vírus de volta à vida. Vírus que nunca tiveram, talvez, contato com qualquer ser humano, mas que podem ser irremediavelmente danosos. De acordo com a cientista Kimberly Miner, do JPL da NASA, é importante monitorar e fazer o máximo possível para evitar o derretimento do permafrost, porque é um lugar que guarda não só vírus e bactérias de outros tempos e completamente desconhecidos, como também resquícios químicos e radioativos que remontam à Guerra Fria. Qualquer desses elementos que for liberado no ar pode trazer consequências no futuro. Aliás, há estudos que mostram que na Groenlândia, devido ao derretimento do gelo, está havendo a liberação gradual e incessante de mercúrio no mar e em rios próximos, o que certamente vai comprometer todo um ecossistema se nada for feito. O mercúrio é um metal pesado e altamente nocivo à vida. Apesar das descobertas incríveis feitas no Ártico até hoje, entre os fósseis e os micro-organismos encontrados e também sua fauna e flora exclusivas, o Ártico enfrenta um monstro ainda muito maior e cada vez mais difícil de lidar: o aquecimento global. Mesmo que a própria Terra sempre tenha controlado sua própria temperatura média, a presença humana acabou interferindo na natureza das coisas por aqui. Indústrias, automóveis e maquinários parecem ter sido os principais vilões no aumento global da temperatura. E nada, ou pouco, tem sido feito para driblar o problema. Não é à toa que muitos empresários como Elon Musk têm cada vez mais se interessado e financiado projetos de pesquisas que tentam encontrar uma maneira de frear e até impedir as atividades que favorecem o aquecimento global. No entanto, lutar contra o resto do mundo não é tarefa fácil.
e pode ser que a população ainda tenha que encarar o monstro do aquecimento global e suas diversas consequências. Um forte abraço e até a próxima. Obrigado.